E eu já vou começar falando porque hoje é o dia do professor e eu quero saber aí de você, quem foi o professor que te marcou? Aquele professor, sabe, que fez total diferença na sua jornada? Pois bem, lembra aí e conta pra gente aqui no nosso WhatsApp. Já falei o número, né? 719-9971-9009. Quero aproveitar para mandar feliz dia dos professores para todos os professores, principalmente para os professores que são os nossos telespectadores. Isso aí. E aqui com a gente no estúdio, a gente vai conversar agora com o professor Marcônio Soares, que está aí há 27 anos ensinando física e divertindo muito seus alunos, né, professor Marcônio? Maravilha, sempre, sempre, sempre. Na verdade, um pouquinho antes, né? É? Eu comecei já a dar aula já com 14 anos, Eu tô né? sabendo dessa história, mas olha só, eu primeiro quero te dar parabéns. Parabéns pelo seu dia. Eu sei que essa é uma atividade muito prazerosa, mas também em alguns momentos muito difícil, não muito valorizada por todo mundo. Então, quero te parabenizar por tantos anos de profissão, né, pelo dia de hoje. E quero que você comece contando, porque eu sei que você começou cedo e que teve um empurrãozinho de sua mãe aí nesse processo, né? Na verdade, empresária, né? Eu chamei ela de minha primeira empresária, que com 14 anos eu tinha habilidade de matemática e ela começou a observar isso, né? Então, a primeira vez ela colocou Marcônio, eu estava de férias, ela falou, Marcônio, você vai dar aula para uma moça aqui que está aqui embaixo. Eu falei, por quê, mãe? Porque você está de férias. Então, você vai ensinar. Então, eu comecei a dar aula de graça por influência de minha mãe, Toninha, né? A empresária. Boa. Dona Depois Toninha. que eu comecei a dar essas aulas de graça, ela percebeu que já estava na hora de começar a cobrar. E foi quando minhas aulas começaram a ser cobradas por R$1. Eu comecei a dar aula de R$1 e eu tinha que fazer alguma coisa para que aquele aluno aprendesse o mais rápido possível. Porque tinha que valer a pena, né? E eu tinha que voltar para casa, né? Eu queria também, né, curtir minhas férias. Então foi aí que eu comecei a desenvolver habilidades para fazer com que os estudantes tivessem um aprendizado o mais rápido possível. E Né? como era? Conta pra gente, assim, o que é que você utilizava naquela época para eles aprenderem? Naquela época era assim, procurava fazer sempre alguma coisa que estivesse ligada ao dia a dia deles, né? Aí eu sei que depois de um tempo eu comecei a melhorar isso. E quando eu fiz física, né, na Universidade Federal da Bahia e comecei a dar aula no colégio, no ensino médio, eu comecei a fazer o quê? Músicas, né? Trazer músicas para a aula. As equações, que às vezes afastam os estudantes, né, daquelas equações. Criar alguma maneira que facilitasse a memorização deles. Então, criar frases. Depois disso, colocar os alunos para participar, né? Vir sempre para frente, né? Às vezes, momentos anti-estresse, principalmente para os alunos que vão enfrentar dentro em breve, né, a prova do Enem e que estão com uma carga pesada de estresse, também trazer um momento de alívio, né? Um momento mais leve para eles. De descontração, né, Marcônio? Mas olha só, eu vou pedir uma coisa. Você fica aqui comigo? Ficarei. Pra gente ver, porque Tiele e Edu foram às ruas aí para saber dos soteropolitanos qual foi o professor que mais marcou a vida de cada um deles. Roda aí pra gente ver. Você já teve algum professor especial que marcou sua vida? Tive vários. Eu acho que os professores marcam a nossa vida. Desde a infância, né? Eu me lembro, eu muito pequena, eu tinha um professor Zé, que ele era tão carinhoso, ele era um professor extremamente especial, ele marcou minha vida. Maria Antônia, ela foi uma professora exemplar, nos ensinou realmente os valores, né? Infelizmente ela não está mais entre nós, sabe? Mas marcou muito, 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 muito a minha infância, a minha adolescência e hoje a minha fase adulta. Você lembra o nome dessa professora? Não lembro. Mas por que ela marcou sua vida, então? Ela era bem diversa, assim, na forma que ela passava o conteúdo e isso incentivava as pessoas a ficarem na sala, era diferente, né? Saía do cotidiano, então acho que isso chamava a atenção dos alunos e mantinha eles na sala. E ela te ensinou muito? Muito. Érica, Por quê? porque ela é muito legal. Ela faz o que de diferente? Não sei explicar, mas ela é muito legal, ela é muito gentil. O nome dela era Enedina. Era carinhosa, era uma pessoa dedicada e eu admirava ela. Um beijo, Enedina. Houveram alguns. Um deles foi um professor de educação física quando eu estava no primário, Luiz Carlos. Ele era muito animado, muito bonito também, então a gente adorava fazer educação física. Eu, particularmente, eu tenho professores que me deram régua e compasso, como a professora Marisete, lá da minha infância, no município de Varzedo, né? Uma professora que marcou muito a minha trajetória, porque foi com ela que eu dei os primeiros passos para a leitura, foi ela que me introduziu no mundo da leitura, então é uma pessoa que eu tenho profunda gratidão. É uma professora que faz parte de toda a minha história. E qual é a sua professora favorita? Naline, Por que você gosta dela? porque ela é legal. Ela deixa a gente brincar de queimado e ela faz piquenique na sala.
Beijo, Analinho. Feliz Dia dos Professores. Beijo, Érica. Você é minha professora favorita. Meus parabéns para todos vocês. Feliz Dia dos Professores! Beijo pra Andréia! Que coisa linda. Agora, Marconi, você é um professor que marca a vida de um monte de aluno. A gente estava vendo aí esses vídeos de você dançando, cantando, se divertindo, fazendo da sala de aula esse espaço também lúdico, né? O que é muito importante. Mas eu quero saber... Quem foi o professor? Qual foi o professor que marcou a sua vida? Foi um grande professor, o nome dele é Esdras, né? Hoje ele é professor da Universidade Federal da Bahia e ele foi uma das pessoas que me motivou ainda mais a seguir a área de física, né? Que eu tinha muita habilidade em matemática, mas quando eu conheci física através de Esdras, ele, na verdade, ganhou o coração, né? Foi ali que eu decidi que eu queria realmente fazer física e estou nessa vida aí até hoje, né? Que coisa linda. E você para ensinar, você pega ali e faz paródias, né? Com as músicas e pega as fórmulas. Porque, por exemplo, eu sou completamente de humanas. E o que me ajudou muito foram professores de exatas que eram muito divertidos e que traziam realmente para a ludicidade ali esse ensino, né? Você trabalha bastante isso na sala de aula, né? Bastante, né? Porque eu acho que se a gente tentar seguir, né, padrões anteriores a esse, que queriam passar a física de uma maneira muito mais tradicional, hoje é difícil. Primeiro, porque tem muita coisa muito mais atrativa, né? Do que às vezes o menino não está ali ciente e consciente da necessidade de aprender. Então a gente tem que trazer alguma coisa para fazer ficar mais leve, né? Músicas, fórmulas com frases, né? Às vezes um momento de descontração, aquele momento lindo ali. São várias formas diferentes. Você cantando Legião Urbana aqui, né? Sim, no dia os meninos até eu mandei fechem os olhos, que eu acho que vocês vão começar a imaginar que quem está aqui na frente é Renato Russo, né? Porque minha voz é muito parecida, né? Pelo menos, né? Dentro do banheiro, cantando. Não, a gente percebe, muito parecida. Eu realmente, quando eu vi seu vídeo pela primeira vez, eu falei, nossa, tão parecido com Renato Russo. Quando eu saio do banheiro, o pessoal manda eu voltar pra estar no banheiro, né? Mas a gente insiste, a gente não pode parar, não. Ô, Marconi, eu queria que você desse um recado para quem está em casa e quer ser professor, está pensando em prestar vestibular para alguma área de educação, ou quem já está nesse caminho. Qual a dica que você dá? Que recado você quer dar para esses jovens e futuros professores? Eu diria a vocês o seguinte, sigam a profissão com o coração, tá? E digo mais, né? Eu lembro que quando eu comecei a ensinar, eu vi muitas frases assim para mim, né? Você continua dando aula, né? Eu falava, não, continuo dando aula não, eu sou professor, né? Então, professor é uma profissão, tá? E se você seguir essa profissão com amor, tenha certeza que você vai ter o retorno, né? Por exemplo, tudo que eu conquistei até hoje na minha vida foi graças aos meus alunos, né? Estou aqui hoje na Band graças aos meus alunos. Então, eu digo a você o seguinte, se for realmente que você gosta, que você sente prazer, que se o seu coração, na verdade, ele aperta com vontade, com desejo, siga, porque se você faz isso com amor, você vai ter toda a resposta que você quer, que é exatamente o sucesso da sua profissão. Vá firme, vá. Professores, olha, rapidinho uma coisinha que eu não podia deixar de falar aqui hoje, ó. Hoje uma dupla homenagem, né? Band Mulher, né? E o Dia do Professor, a homenagem, né? Duas profissões aqui, né? Que a gente tem que ter certeza que a gente precisa valorizar muito mais no nosso país. E a gente não vai desistir nunca. As mulheres já ganharam muitas vitórias. E os professores também muitas vitórias. Então, vamos juntos, que a gente vai conseguir cada vez mais e mais e mais e ter nosso lugar de direito na sociedade. Um beijo grande. Muito obrigada, viu, Marconi? Que você siga cantando, encantando e ensinando em diversas salas de aula. E que mais professores como você existam. Muito Feliz Dia do Professor, viu, Marconi? Muito obrigado, viu? Obrigada, parabéns.